Então, oficialmente, boa noite. Nós vamos hoje para o segundo encontro da mentoria Pérolas do Reino. E o princípio que nós vamos trabalhar hoje é o princípio do amor. E que amor é esse que nós precisamos, de fato, buscar para que, de fato, nós possamos expressar e se doar para as pessoas. Mas antes da gente iniciar, eu quero perguntar a vocês. Reflitam aí, e pode as meninas que estão ao vivo pode responder aqui no chat. O que é amor para você? Quando fala amor, o que você pensa? O que é para você amor? Se vocês querem ligar o microfone para poder falar, fica à vontade. Meninas, o que é amor para vocês? O que vem no coração de vocês, amor? Ninguém? E com quem vocês aprendeu a amar? Porque eu sempre, lembra que a gente, o primeiro princípio que nós trabalhamos foi a verdade? Então, a gente desmistificou as mentiras em relação à mulher a qual vocês estavam sendo. Então, para mim poder, poder levar vocês à verdade, primeiro a gente precisa desmistificar as mentiras, certo? Amor é algo que se dá sem nada em troca. Ok, isso é consciente, mas agora eu te pergunto, você tem ofertado esse amor? Uma entrega e reciprocidade. Então, no caso, um amor é troca, Poliana. Então, é uma troca mútua, onde um dá e o outro recebe. Sim? Vocês não estão erradas, não. Só que esse amor que vocês estão trazendo é um amor mundano. Ok? Esse é o conceito que o mundo prega. Vocês não estão erradas. Ok? Amor é uma troca, é um dar e o receber. É algo sem esperar nada em troca, ok. Mas será que eu tenho amado com esse amor? Não tenho conseguido. Ótimo. E qual é o amor que você tem conseguido? E de onde veio esse amor? Quem foi as referências de vocês em primeiro lugar sobre amor? Será que esse amor a qual eu recebi em primeira instância veio um amor do excesso ou veio o amor da falta? Percebe que quando a gente tem um conceito em relação ao amor, a gente vai para o mundo manifestar esse amor? Então, é como a Poliana trouxe, é uma entrega, reciprocidade. Então, é uma mão de via dupla. Então, se eu amo, o outro também tem que me amar. E quando o outro não me ama, será que eu não amo? Eu deixo de amá-lo? E aí? Como que fica? É o que o mundo vai nos ensinar. Vocês não estão erradas, não. Estão indo nesse raciocínio. É o que o mundo vai sempre ensinar a nós. Você só dá aquilo que o outro merece. Mas você também não mereceu. Então, para nós cristãos, a gente sempre precisa entender, corações lindos, que o nosso ponto de partida sempre vai ser cruz. Sempre vai ser Deus. Vamos lá. Princípio do amor. Qual é o versículo que eu trouxe como base, como fundamental para a gente trabalhar toda essa questão aqui do amor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, amará o Senhor de todo seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, é um mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo pega um monte de gente, por quê? Você vai, você deve para o outro como você se ama, não é? Então, coloca em primeiro lugar. Mas aqui Deus não está falando como a ti mesmo, você a se amando.
É como a ti mesmo foi dado o amor. E como foi nos dado o amor de Deus por nós? Não é você deve amar, não. Você se ama primeiro. Se você não colocar em primeiro lugar, não tem como se amar o outro. Pois é. Enquanto você está colocando você em primeiro lugar, as outras pessoas estão padecendo, porque você vai se poupar o tempo todo, porque você não pode ser rejeitada, você não pode ser humilhada, você não pode ser abandonada, você em primeiro lugar, você tem que estar bem primeiro, para depois você servir o outro. Pois é, o amor de Deus não tem nada a ver com isso. Mas calma, nós vamos chegar lá. Então, vocês percebem que a gente precisa, a nossa maior luta diante desse mundo é desconstruir o que o mundo prega para viver de acordo com o que Deus criou e revelou para nós. É por isso que a sabedoria de Deus sempre será loucura aos olhos do mundo. Mas nós não somos desse mundo. Lembra que eu falei que é princípio e valores para vocês? Na primeira aula? Que nós não somos desse mundo, a nossa cultura é celestial, a nossa cidadania é de lá, então qual que é o nosso principal papel e missão diante desse mundo? Manifestar o céu que há em mim. Essa é a nossa maior missão aqui na Terra. Porque se o céu, pensa comigo, se nós não é desse mundo, certo? Se nós viemos do coração de Deus, então o céu não é um lugar que nós vamos. Lembra que eu falei isso para vocês? O céu é um lugar que nós vamos voar. Por isso que a nossa premissa é de onde nós viemos. De onde nós viemos? Não é do céu? Então, tudo que eu faço aqui precisa vir de lá. Então, o meu amor não tem que vir desse mundo. O meu amor não vem mais dos meus pais. Meu amor agora vem de Deus. E é a partir desse amor de Deus que eu amo. Não é o meu amor. Porque para e pensa comigo, como que você se ama se você não é a fonte do amor? Como que você vai se amar se o amor já está em você? Tem como? Vocês já pararam para pensar? Gente, se Deus é amor e Deus habita em mim, como que eu posso amar sendo que o amor já está em mim? Tem como? Lembra que ontem, quem estava na aula ontem vai entender que eu falei que nós precisamos aceitar aquilo que vem de Deus? A sua dificuldade não é se amar, a sua dificuldade é aceitar o amor de Deus por você. Mesmo sendo falha, mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo infiel às vezes, mesmo às vezes desobedecendo Ele, mesmo sendo ignorante, mesmo sendo arrogante, mesmo sendo impaciente. Essa é a maior dificuldade do ser humano, não é se amar, mas é aceitar o amor que há em mim. Porque como, Senhor, que eu vou aceitar o seu amor se as pessoas vivem me massacrando e exigindo que eu me performa, que eu acerte o tempo todo para receber o amor delas? E o Senhor quer me amar dessa forma, suja, imunda. Então, a maior dificuldade nossa não é nos amar. Nós não temos dificuldade para nos amar. Nós temos dificuldade de aceitar o amor de Deus, que é puro, que é fiel, que é misericordioso, que é bom e que nós não precisamos fazer nada para merecer, nada para receber. Eu só preciso aceitar. Lembra que eu falei para vocês ontem que vocês precisam só aceitar o perdão? Da mesma forma o amor. Porque tudo começa e termina no amor. Toda verdade, toda obediência, toda justiça e toda fé são expressões do amor. Então, a gente precisa começar a entender que o amor é o princípio que sustenta tudo, enquanto outros dons e virtudes podem falhar. Mas o amor
permanece. Então, meus amores, todas as nossas decisões diárias precisam ser pautadas no amor de Deus que há em mim, e não um motivo, uma premissa para eu buscar amor. Porque quando nós tivermos a consciência, a revelação que o amor de Deus está em mim, não faz sentido nenhum vocês buscar amor em nenhum outro lugar. Como que você quer buscar amor num ser humano que ele é falho tão quanto você? Se nós temos dificuldade de receber um amor que é puro, que não me exige nada, vocês acham que você vai conseguir aceitar um amor de um ser humano falho? Que vai te rejeitar, que vai te humilhar, que muitas vezes pode te trair, pode te abandonar, pode te maltratar, mas só quem está cheia do amor de Deus submete para amar essas pessoas. Porque lembra mesmo quando tudo está desmoronando, quando tudo está dando errado, o que que me sustenta? O amor. Como eu recebo esse amor? Fé. Nós vamos ainda passar, nós vamos ter uma aula do princípio da fé. Porque a fé me faz permanecer firme, apesar de tudo que eu estou vendo, mas eu continuo crendo naquilo. E eu acredito. E a 1 Coríntios 13 é a descrição viva do caráter de Deus. Quem quer conhecer o caráter de Deus, 1 Coríntios 13 está aí. Porque o amor, ele é paciente. Só é paciente quem ama. O amor é bondoso. Só é bom quem ama. Eu não amo para parecer uma pessoa bondosa. Eu amo porque eu sou bondoso. O amor não inveja. Ele não se vangloria. Ele não busca o mérito e muito menos o aplauso, a validação, o reconhecimento para si, porque isso pouco importa para ele. Então, nada do que eu faço, eu não estou aqui para receber conhecimento, validação de vocês, não, mérito não é de Tainá, mérito é de Cristo. Eu preciso me despir dessa vanglória, eu preciso me despir desse senso de merecimento, porque senão vocês não vão conseguir, de fato, alavancar nos seus próprios negócios, inclusive, porque vocês estão se pautando muito num reconhecimento, numa validação externa, vocês não vão conseguir, porque as pessoas não vão dar um para vocês, e vocês vão se frustrar o tempo todo. Aí aqui nasce a sensação de insuficiência, eu não sou bom ou capaz, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais um conhecimento, eu preciso mais daquilo, eu preciso de vocês. Por quê? Porque nada é capaz de proporcionar aquilo que essa alma quer, somente Jesus. Ele não se orgulha, ele não maltrata, quem ama maltrata as pessoas. Quem ama, suporta e não maltrata. Não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente. Lembra que nós falamos, oh, quem ama se ira? Nós passou na primeira aula, mulher controladora, mulher que ira, a raiva, que a ira é um comportamento de uma pessoa que está altamente alterada, é a reação de uma pessoa que vem acumulando raiva, ela vai se irar, ela vai se explodir, ela vai se alterar. É uma mulher impulsiva que vai sempre estar reagindo às suas emoções. Aquela que age no calor da emoção, ela não consegue ter o domínio. Quem ama guarda rancor, porque o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Fora disso, é interesse. E será que nós estamos de fato caminhando para esse amor? E ao contrário do amor, vem aí a maior crise mundial das pessoas, egoísmo.
é o oposto do amor. Porque o egoísmo, vamos lá, gente, o egoísmo, eu tiro Deus do centro e coloco o eu humano. É o eu mereço, é o eu posso, eu conquisto, é o eu faço, é o eu. Tudo é eu, tudo é eu. Aqui não existe espaço para nós, para nós, para compartilhar. Não. Aqui é eu. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me amar. Eu preciso me pôr em primeiro lugar. Porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Mentira, porque Deus fez. Ah, mentira. Ninguém, se ninguém fizer por você. Não, Deus já fez tudo. E aqui não estou trazendo a premissa que nós devemos ser gente preguiçosa, gente que não zela do corpo. Inclusive, Deus não manda nós se cuidar, Deus manda nós zelar. Eu zelo daquilo que Deus me deu. Eu zelo da minha aparência. Eu zelo do meu corpo. Eu zelo das minhas emoções. É um zelo. Então, nós precisamos zelar daquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque é uma forma excelente de eu corresponder ao amor de Deus que há em mim. A Márcia já mandou aqui, ó, você não zelou do seu olho. Gente, verdade, não zelei hoje mesmo. Hoje eu não fui zelar do meu corpo. E bem-vinda, gente. Aqui está uma ser humana que está em constante aperfeiçoamento, que está em constante busca de transformação e evolução. Tainá é perfeita? De jeito nenhum. Amanhã eu vou zelar desse corpo. Pega, me ajuda aí, Márcia. Importante é não desistir. Isso, gente, é esse olhar que nós devemos ter. É não desistir. Eu sei, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um princípio do porquê nós fazemos as coisas, fica mais fácil da gente sempre voltar para aquilo que é correto. Concorda? Faz sentido? Então, quando a gente tem princípio, quando eu sei que eu preciso zelar do meu corpo da forma mais excelente, eu não fico uma semana sem me malhar. Eu não consigo mais ficar. Por quê? Porque eu mudei dentro de mim os motivos pelo qual eu preciso fazer as coisas. Porque Deus, gente, deixa eu contar, Deus não obriga nós a fazer nada. É uma escolha. Deus dá ordem, Deus direciona. A escolha é nossa, não é, o amor não exige obrigação. Se você exige que as pessoas te amam, isso não é amor. Então o egoísmo, ele sempre vai tirar o Deus do centro e vai trazer o eu. Porque você aí é o eu que vai buscar meus próprios desejos, necessidades, a opinião das pessoas, o conselho das pessoas, pouco se importa. O que vale é eu preciso ter prazer, eu preciso me sentir bem. Isso é maligno, porque o amor de Deus nunca será o fim em si mesmo. Traga para o coração de vocês, nada do que Deus nos deu, o fim é em nós mesmos. O fim nunca é em mim. Então eu não cuido para mim, eu cuido para o outro. Eu não zelo do meu corpo para mim, eu zelo do meu corpo para ter saúde para o outro, para servir bem o outro, para amar bem o outro. Mulheres casadas, vocês cuidam do corpo de vocês para o marido de vocês. Porque o corpo de vocês é dele, o corpo dele é de vocês. Não é para vocês, não. É para vocês ter saúde. É para vocês ficar bonita. É para vocês ficar bem. Para marido de vocês. Por isso que vocês têm que cuidar da aparência de vocês. Por isso que você tem que estar bonito. Há um princípio por trás disso. Não é para mim.
Nossa, que triste seria se você ter que ficar cuidando só para você. Você ficar olhando, nossa. Não, nós cuidamos para expressar. Veja só, se nós estamos aqui para ser imagem e semelhança de Deus, qual é a melhor forma excelente de eu expressar essa imagem? Não tem um propósito? Vocês querem ver um negócio? Pensa em Jesus. Todo mundo pensou? A imagem de Jesus, pensa nele. Alguém consegue imaginar Jesus gordo? E por que nós não cuida do nosso corpo? Por quê? Porque Jesus estava sempre servindo. Jesus precisava ter disposição, Jesus precisava ter energia. Eu acho que Jesus malhava pra caramba. Porque o homem que andava. Sim, mas por quê? Olha só, boa perspecção, Poliana, boa perspectiva. Naquela época era difícil ter alguém gordo. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque naquela época não tinha tanta influência das indústrias. As pessoas comiam muito mais saudável. Era mais animais, era mais folhas, era mais legumes, era mais verduras, era tudo muito natureza. É o que Deus deixou. Lá em Gênesis está escrito. Então, voltamos aqui. Então, como que eu posso expressar e corresponder melhor desse amor de Deus? Então, meninas que têm, aí tem a dificuldade da aparência, da velhice, não, minha amiga, você não cuida, não é para você ficar velha, não. É para você ficar, envelhecer saudável, porque velhice todo mundo vai chegar nela. Então, eu preciso zelar disso aqui, porque eu quero chegar numa velhice saudável. Porque é a melhor forma de eu corresponder àquilo que Deus fez por mim. Para corresponder o melhor ao amor dele. Então, eu passo a zelar com amor, não para me amar. Eu zelo com amor. Filipenses 2 vai falar, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vaidade. Deixa eu falar para vocês. Se quem busca ter vaidade vai viver uma vida inútil, uma vida vazia, porque a etimologia da palavra, o significado literal dela é inútil e vazio. Por isso, quanto mais vaidosas vocês buscam, olha o poder da palavra, mais vazias vocês vão sentir. Eu preciso buscar ser, troca vaidade por zelo. Eu preciso ser zelosa. Deus fala de zelo e não de vaidade. Então, que a partir de hoje, nós não buscamos ser vaidosos, nós buscamos ser zelosas. Por amor a Deus. E não por amor a mim. Porque o amor não vem de mim. E vamos lá. É o egoísmo. O egoísmo. Como que é uma mulher que está muito centrada no egoísmo? É invejosa, é maligna, deseja só o mal, vive fazendo mal, reverberando o mal. Ela não sofre em prol do outro. Ela sempre vai se poupar do sofrimento. Não, quando eu falo sofrimento, vocês precisam entender que eu não estou falando de violência, ok? Sofrimento é aquelas que o pessoal fala mal, olhar torto para você, entendeu? Quando eu falo nesse sentido. Ela não sofre em prol do outro, porque ela sempre se poupa do sofrimento, entendeu? Sempre ela vai buscar o bem-estar dela em primeiro lugar. É uma mulher totalmente soberba, ela é indecente, pensa só em si mesma, vai se irritar com frequência, suspeita mal dos outros o tempo todo, é uma mulher que sempre está desconfiada do outro, tem dificuldade de confiar.
É uma pessoa que não, que sempre está se alegrando com a injustiça, principalmente, né, essas mulheres, com as atrocidades que vai acontecendo no mundo, ela vibra, porque é bandido, tem que morrer. A gente precisa concordar com o ato do outro? De jeito nenhum. Mas eu não preciso me alegrar com a morte do outro, por conta de um comportamento dele. Porque aqui eu estou revelando o coração de quem? O meu ou do bandido? O meu. Então, cuidado com aquilo que eu desejo para o outro, porque eu estou revelando só o que está no meu coração. Okay? Ela se alegra, ela folga com as mentiras. Nós trabalhamos muito isso na primeira aula. E aqui nós estamos caminhando para que cada vez mais nós possamos ser verdadeiras conosco e transparente com as pessoas. Se eu não quero mais estar do lado da pessoa, eu preciso ser transparente com ela, em amor e em respeito ao outro. Entende? Não posso ser egoísta de querer ficar com o outro, mesmo quando ele não quer. Olha o controle e a manipulação. Por que eu tenho que controlar o outro a me desejar, a querer me amar? Isso então não é amor. Isso é escravidão, isso é prisão, isso é egoísmo. Querer que o outro fique comigo, a qualquer custo. É um egoísmo muito grande. Precisamos tratar. Ok? O egoísta tem dificuldade para crer e acreditar em Deus, é impaciente, não tem paciência, não tem tolerância, não tem compreensão com o outro, tem que ser no seu tempo, na sua hora. Se não for do seu jeito, não serve. Isso é um egoísmo muito grande. Ei? Estão me acompanhando? De fato, o que tem adoecido muitos corações hoje não é apenas a falta de amor ou valor, mas o conceito distorcido e o meio de onde tem buscado isso. Então, o que que hoje, como eu comecei a aula aqui para vocês, qual é a nossa maior dificuldade? Os conceitos distorcidos da palavra amor. Os conceitos pelo qual nós acreditamos que é amor. É reciprocidade, é troca. Mas não é isso que Deus nos ensina. Você deve dar para o outro aquilo que ele merece. Também isso não é amor. Amor não é uma via de mão dupla. Porque o mundo vai pregar, ame-se primeiro, depois ame o próximo. Mas Deus diz para amar o próximo primeiro, porque você já é amado. Por que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro. O mundo diz, valorize e se coloque em primeiro lugar. Mas Deus disse, eu já te valorizei, agora você valoriza. Quando nós temos a consciência de quem somos em Deus, e nós vamos trabalhar isso em vocês, que é a identidade, você vai manifestar a sua identidade. O problema é que hoje vocês estão manifestando uma identidade falsa. Uma identidade referente à dor de vocês, e não à identidade baseada na cura de vocês. Entende? Então, hoje, vocês estão expressando de alguma forma uma identidade, o que há dentro de vocês. Se há dentro de mim falta, o que eu levo para o outro? Falta. Eu exijo que ele preencha. Se há em mim mágoa, rancor, o que, vocês acham que vocês vão oferecer para o outro? Mágoa e rancor. Porque do coração que saem os maus pensamentos. Todos nós temos, para quem não tem ainda a compreensão de que nascemos de novo em Cristo Jesus e agora a partir dele nós temos uma nova identidade, tem todos identidade corrompida por conta do pecado, entendeu? Então hoje eu, Tainá, não me vejo mais como uma pecadora, eu me vejo como uma justa.
porque eu fui justificada em Cristo. Então, o pecado não me define mais, mas a justiça de Deus, sim. Por isso que ele me fez justa. Ele me justificou para eu ser justa. Ele me amou para agora eu amar. Ele me perdoou para agora eu perdoar. Entende? Então, essa é a identidade que nós vamos levar. Porque nós temos a natureza de Deus em nós. Então, aquilo que Deus é, nós passamos a ser a partir dele, por intermédio de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus foi, nós temos a capacidade de ser mediante a rendição a ele. Eu me rendo a Deus. Eu entrego, olha, o que eu sempre estou falando para vocês, eu entrego a velha natureza. Qual é a velha natureza? Aquela mulher tola, aquela mulher incompreensiva, aquela mulher amarga, aquela mulher irada, aquela mulher impaciente. Eu vou entregando essa natureza corrompida para Deus, para que agora eu recebo dele a nova. É um ato de entrega, eu preciso de entregar, porque Deus não vai arrancar a força, porque ele não te obriga. Então, aqui precisa ter uma disposição no nosso coração de entregar tudo aquilo que nós não queremos mais para Deus. Porque olha aqui, eu preciso vir aqui tirar e entregar. Porque quando eu entrego, Deus entende, opa, então agora ela está pronta para eu revestir ela da minha nova. Aí agora ele vem e ensina nós a como nós devemos ser e se comportar diante desse mundo. Nós somos revestidas de dignidade, de amor, paciência, de domínio próprio. O mundo vai dizer não leva desaforo para casa. Eu prefiro ser a pessoa que não desaforo ninguém, se é que existe essa palavra. Eu não quero nem ser a pessoa que não leva desaforo, eu quero ser a pessoa que nem vou desaforar o outro, que nem vou maltratar o outro. Não aceite menos do que você merece, mas aí eu pergunto, o que você está oferecendo? Eu sempre falo, não é sobre aquilo que não aceite menos do que você oferece. O que, é que você está oferecendo? Eu não aceito menos do que eu ofereço, porque eu sei o que eu ofereço. Eu sei o valor que eu gero na vida do outro. Eu sei o amor que eu levo para o outro. Okay? E isso até soa bonito. Lembra? Ai, valorize você em primeiro lugar. Ame-se em primeiro lugar. Eu sei que é bonito, gente. Soa bonito. Mas é uma mensagem humanista. Tira Cristo do centro e coloca o eu. E o resultado? Mulheres mais vazias, mulheres mais cansadas, mulheres que vivem se comparando o tempo todo, com um velho orgulho disfarçado de amor próprio. Ah, o amor próprio. Você precisa se amar. Gente, se amor próprio resolvesse, vocês acham que a galera estava buscando ele ainda? Vocês já pararam para pensar? Reflita comigo. Quantos discursos que a gente vê que você deve se amar primeiro, se fosse capaz de resolver esse amor próprio, existiria tantas mulheres doentes, entrando em relacionamento fracassado, doentio. Quantas coisas você já fez em nome do amor próprio e continuou vazia? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que amor próprio não se resolve. Se fosse capaz de resolver, Jesus não precisaria, né, ter feito o maior ato de amor pela humanidade. Por isso que toma cuidado. Essa ideia de amor próprio é uma ideia humanista, antropológica, egocêntrica, que vai tirar Deus do centro e achar que você se resolve por si só. Você se basta. Uma autossuficiência muito grande, uma independência gigantesca. E não estou dizendo que nós não devemos ter nossa independência de responsabilidade, de arcar com as responsabilidades da nossa vida.
Mas não é uma independência de achar que eu agora sou a dona da porra louca. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, que eu resolvo meu trem sozinho. Só que a palavra de Deus mostra outra direção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso aqui eu quero que vocês meditem nesse versículo essa semana. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Amém. Vamos, entrega. E é isso, Senhor. Eu cansei de ser essa guerreira. Eu cansei de ser a salvadora. Senhor, eu cansei. Eu não quero essa armadura mais. Toma, eu te entrego. Lembra, ó, pega assim, gente, um dia que eu fiz um gesto assim, um momento de oração com Deus. Era mais ou menos às 5 horas da manhã que eu levantei, que eu fiz assim, eu falei, Senhor, eu entrego meu coração, gente. Parece que eu senti, foi a mesma coisa, eu senti Deus, assim, pegar meu coração, e eu só chorava. Eu só chorava, eu só me derramava na presença de Deus. Eu não quero mais meu coração, toma. Meu coração é teu. É o Senhor que domina, é o Senhor agora que está no barco da minha vida. Eu não quero aquilo que o Senhor não quer para mim. Entreguei meu coração. Toma. Eu quero um coração novo. Eu ainda parece que eu não sei amar como o Senhor ama. Gente, isso é todos os dias. Não temos que não tenhamos recebido, nada temos que não tenhamos recebido. Então, percebe, eu já recebi de Deus tudo: o amor, o perdão, a graça, a beleza, a bondade, a cura. Considere os outros superiores a vocês mesmos. Oxe, gente, eu sou apaixonada na Bíblia. Porque nos leva, olha só quem ama considera o outro melhor do que eu. Eu não preciso. Isso nós vamos ver lá depois no princípio da humildade. Nossa, vou dar uma oração para vocês da humildade, vai rasgar o coração de vocês. A gente não sabe ser humilde, não. Nós é egoísta demais, gente. Nós precisamos demais da graça de Deus para a gente aprender a ser humilde. Como Jesus foi, soa como baixa autoestima. Vamos lá, Márcia, essa questão da autoestima, eu vou dar uma aula para vocês bônus. Essa aula vai desconfigurar tudo quanto é conceito que vocês acham que é autoestima. Porque essa baixa autoestima tem como você, porque baixa, olha só, autoestima. O que é estima para vocês? Começa por aqui. Uma coisa que nós deixamos de fazer é buscar o significado das palavras e a etimologia delas. É por isso que palavra tem um peso muito grande. Por quê? Porque não é a palavra em si, é o significado dela. Por que vaidade tem um peso? Porque o significado de vaidade é coisa inútil, é coisa vazia. E estima, vem da etimologia estimare, valorizar. Baixo valor. Ué, qual que é o seu senso de valor? Agora vamos lá, aonde está seu valor? Se você determina que seu valor está na sua aparência, lascou. Por isso que autoestima, a palavra alta, as palavras com alto, mais uma vez, são palavras que vai colocar eu no centro, é o valor que eu dou a mim mesma, e esse alto, ele vem de uma ideia humanista. Novamente, tira Deus do centro e coloca vocês. A nossa autoestima não é com U, é com L. Alto, que vem do alto, vem de Deus. Meu valor vem de lá. Então, nada do que eu faço aqui determina, porque se você precisa cuidar da sua aparência, pare e pense. Se você precisa cuidar da sua aparência, se você precisa de um cargo, se você precisa de um bom emprego, se você precisa de ter bens materiais, para demonstrar que você tem valor, significa que você já não tem. Significa que dentro de você já não tem valor.
Então, nada do que nós fazemos é capaz de determinar o valor que nós temos. E você não se arruma para ter autoestima. É porque você tem autoestima, é porque eu tenho valor que eu arrumo, que eu zelo a minha aparência. Eu não busco para ter, mas é porque eu tenho que eu arrumo. É porque eu tenho que eu agora sei o valor que é eu manter a minha aparência arrumada. Eu manter bem. Olha a diferença. Aí como que vocês medem? Olha só que loucura, gente. Como que vocês medem que você está com baixa autoestima, autoestima? Então, vocês que trabalham com autoestima, que essa palavra, a aula vai assim, ó, abrir a mente de vocês, até para vocês saber agora até como você vai vender o serviço de vocês com essa palavra autoestima. Que eu vou trazer para vocês, eu garanto, vocês não viram em nenhum outro lugar, porque isso foi revelação de Deus. Até eu quase caí da cadeira. E eu vou trazer as fontes para vocês tudinho, tá? De onde tudo começou, quem foi o fundador dessa palavra, e vocês vão virar. Eu falo para vocês que o mundo não tá de brinquedo, não, menino. Satanás velho tá rente. Mas que não abre o nosso olho para nós ver, não. Então, lembra, nós não precisamos lutar para nos amar ou nos valorizar. Nós já fomos amadas e valorizadas pelo próprio Criador. Então, nosso papel é viver a partir dessa verdade, é viver a partir do valor e do amor que eu tenho. Entende? Por isso que eu falo que uma mulher, quando ela entende do seu valor, ela não tem medo de perder ninguém. Sabe por quê? Alguém sabe? Me conta. Quando você entende do seu valor, por que que você não tem medo de perder ninguém? Quando você tem esse valor dentro de você, enraizado, estruturado, esse amor de Deus transbordando dentro de você. Por que que a gente para? Você não tem medo mais. Você não se importa quem vai ficar, quem vai sair, quem vai chegar. Você não se importa mais com isso, você não se apega a isso mais. Porque, porque Deus é suficiente na nossa vida, sim, porque Ele é suficiente. Mas vamos lá, trazendo para as pessoas, por que que você não tem mais medo delas ir, voltarem, te deixarem, te abandonar, te rejeitar? Por que que você não tem mais esse problema? Não sei, porque você sabe o seu valor. Porque você sabe do seu valor, certo? Mas eu quero que você vá um pouquinho além, porque Deus me amou primeiro. Sim, tudo isso é válido, mas tem um porquê a mais. Porque você sabe que quem perde não é você. Quem perde é as pessoas de não estar do lado de uma mulher valorizada, de uma mulher amada. Quando eu entendo do meu valor, eu sei o valor que eu gero na vida do outro. Livramento. Ok, Luzi, vamos lá. E se você que foi o livramento da vida do outro? A gente para pensar sobre isso? Porque o mundo leva, né? Falecido. Não, foi um livramento na sua vida. Ok. E se o livramento da vida dele foi eu? É porque a gente sempre está olhando para o outro, né? E será que eu que não estou sendo um livramento para essa pessoa? Porque não é só o outro, eu preciso olhar para mim. Da mesma forma que eu entendo do meu valor, e aqui por isso que a gente precisa estar com o valor em Deus, o nosso amor, para que isso não vire uma soberba e um ego gigantesco, entende? Então, quando eu falo que eu sei o valor que eu gero na vida do outro, não é em questão de ego, é porque eu sei mesmo quanto eu posso agregar e contribuir para o crescimento e evolução do outro. Mulheres,
O que que um homem ganha estando ao lado de vocês? Mulheres, o que que as pessoas ganham ao caminhar do lado de vocês? O quanto essas pessoas elas podem crescer, o quanto essas pessoas elas podem mudar, o quanto essas pessoas podem ser edificadas pela vida de vocês. Será que as pessoas ao sair da minha vida, ah, sim, ótimo, ô, Vanessa. Será que ao sair da minha vida, da minha presença, essas pessoas, elas vão sentir saudade ou elas vão sentir alívio? Sim, se saíram, deve deixar ir, ok, não estou falando, presta atenção, não é sobre você ter que ficar, implorar para o outro ficar. Opa, isso já é uma carência, isso é uma prisão, isso é um egoísmo. Se o outro quer sair, tchau. Mas detalhe, quem é o outro? Casadas, presta atenção, não é bem assim não. Namorado, tchau, que aí vai, namoro é para acabar mesmo. Porque se eu exijo que o meu namorado fica para me satisfazer os meus desejos e minha vontade, isso é um egoísmo gigantesco, não é amor, é prisão, é controle e é manipulação. Entende a diferença? Por isso que sempre quando eu vou atender a pessoa, quando é relacionamento, eu preciso entender, é casado, não é? É casado no papel ou tipo, porque os casamentos de hoje, qual é o casamento que hoje o povo, né? Já tem que perguntar, porque o mundo hoje fala que você morou junto, você está casado. Isso não é casamento de Deus. Então, eu preciso entender se realmente é casada, porque a forma que eu conduzo é totalmente diferente, que tem princípios por trás. Então, vocês percebem que o nosso papel é viver a partir dessa verdade que somos amadas? Porque onde não há expressão, nossa, isso aqui eu preciso que vocês, é o que nós estamos falando aqui agora. Aonde não há expressão de liberdade, não há amor, apenas interesse egoísta. Quando eu não deixo o outro livre para me rejeitar, para me humilhar, para me abandonar, para me trair, isso não é amor. Eu sei que vai ser difícil vocês escutar isso. Porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Somos livres para amá-lo ou não, mas ainda assim, ele não deixa de nos amar. Deus é tão soberano. Ele mesmo sabendo que o homem ia rejeitá-lo, ia desobedecer, ele escolheu a continuar amando, que ele é amor. Deus não ama mediante aos comportamentos dos outros. Deus ama porque ele é amor. É a natureza dele amar. Por isso que no amor ninguém é coagido a amar. Eu preciso amar o outro ao ponto dele me rejeitar e eu amar. Ao ponto dele não concordar com tudo que eu penso, eu continuo amando e respeitando. Amar é uma decisão. Isso. Amar é decisão. Eu decido amar e ponto. Ah, mas se ele é o decido amar. Falou mal de você, eu amo. Eu preciso conviver, é diferente. Mas nós precisamos. E amar também é renunciar. Por amor ao outro, por amor a você, eu escolho me afastar
para que eu não venha reverberar em mim um ódio, um rancor, não. Eu amo você ao ponto de afastar para eu não desejar o mal para você, para que o mal que há em mim não venha florescer. Então eu me afasto e está tudo bem. Precisa de eu falar mal? Precisa de eu pagar com a mesma moeda? Não. Posso perdoar e não querer perto de mim nem conversar, sim, mas isso precisa presumir de um amor e não de raiva, entende? Há uma diferença grande. Eu me afasto por amor e não por ódio e rancor. Por isso que existe, nós precisamos sempre disso, existe uma maturidade. Por amor, sim, é uma pergunta, sim. Aí eu estou te respondendo, coração. Eu preciso afastar por amor e não ódio e rancor. Porque muitos falam que afasta por amor, mas no fundo não é. E será que temos deixado as pessoas livres para escolher se querem nos amar ou não? Pessoas é livre? Seu pai e sua mãe é livre para te amar? E aqui vamos entrar, né, numa... Se Deus não exige, não obriga nós a amar, por que nós queremos obrigar os nossos pais? Nós queremos obrigar as pessoas? Como faço para amar? Pedido a Deus. Senhor, me ensina a amar com seu amor. Sim, Luiz, podemos perdoar e se afastar? Sim, você pode se afastar das pessoas. Mas pergunte ao seu coração qual é o motivo pelo qual eu quero me afastar dela. Porque se imagine que seja uma pessoa, um parente, né? Ah, porque eu não suporto. Ah, porque essa pessoa me deixa mal. Ah, porque essa pessoa me deixa aquilo outro. Então, primeiro, eu preciso, trata seu coração. Porque imagina você precisar de afastar de todo mundo, porque fala mal de você. Então, não tem que sair do mundo. Porque às vezes é a minha. Será que realmente é essa pessoa ou é a minha dificuldade em amá-la? É a minha dificuldade de convivência? Então, a gente precisa buscar discernir, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa saber discernir, entende? Realmente discernir o ambiente, discernir as pessoas e sondar o nosso coração. Será que de fato eu preciso afastar dessa pessoa ou é apenas uma dificuldade minha, um ego meu? Se pergunta. Sim, Vanessa, excelente. Eu acho, obrigar o outro a nos amar é porque ainda não experimentamos o verdadeiro amor de Deus. Obrigar o outro a me amar é porque eu quero exigir que o outro venha satisfazer os meus desejos, satisfazer as minhas vontades, me preencher, me suprir, quando na verdade o nosso papel é levar e não buscar. E essa é a pergunta que eu quero que vocês façam. Será que nós temos deixado as pessoas livres para escolher se querem nos amar ou não? E mesmo assim, o meu amor por elas não mudar. Amar é quando eu desejo o outro seja feliz, que o outro esteja bem, que o outro seja vitorioso, que o outro se dá bem, seja bem-sucedido, seja amado, por mais que essa outra pessoa não venha compartilhar comigo. Isso é amor. É quando eu desejo que o meu ex-namorado seja feliz, seja amado, seja bem cuidado, seja próspero, seja bem-sucedido, estando do lado de outra mulher, não necessariamente comigo. Isso é amor.
É desejar o outro bem, independente dele estar com você, ou isso é amor. Esteja quem for, as pessoas. Sejam ti, seja quem te fez mal, que se não, Senhor, que ele seja bem sucedido, que ela se dá bem na vida, que ela consiga almejar os sonhos, os objetivos, Senhor. Isso é amor. Porque nós sempre está querendo que o outro mude para então amá-lo. Mas, na verdade, é amando que a transformação acontece. Quando temos a consciência que estamos em Deus e Deus em nós, passamos a agir como Ele agiria. E quanto mais assim agimos, mais o amor de Cristo é aperfeiçoado em nós. Por que que nós estamos exigindo que o outro mude para eu amá-lo? Quando, na verdade, é eu amando essa pessoa difícil que eu levo ele a mudar. Porque o amor vence o ódio. Se nem Deus exige que nós mudamos, por que que nós quer que o outro muda? Se Deus não exige performance minha, por que que eu estou exigindo o outro? Sendo que, na verdade, sou eu que preciso me dispor à minha transformação diária para que essa transformação venha tocar o coração das pessoas. Porque se um dia eu fui uma pessoa difícil, eu posso mostrar para essa pessoa difícil que ela também pode mudar, assim como eu mudei. Se um dia eu fui uma pessoa brigona na vida, ignorante, mal educada, e Deus mudou o meu coração, eu posso ir para essas pessoas mal educadas e mal-humoradas, derramar o amor que há em mim e mostrar para elas que é possível mudar e transformar, porque eu um dia já fui ela. Eu um dia já estive do seu lado. Eu sei o que é estar nessa situação. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é insuportável, porque eu já fui essa mulher. Por isso que hoje eu tenho paciência, eu tenho mansidão, eu tenho firmeza, eu tenho sabedoria, eu tenho calmaria em meu coração. Eu sei, eu tenho sabedoria aqui, ó, em lidar com as situações difíceis, sabendo ouvir, sabendo compreender o outro, sabendo respeitar o limite do outro. Porque não é porque eu amo o outro, é porque eu amo a Deus. E amar a Deus é amar pessoas. Quanto tempo levou para a sua mudança? Tem 8 anos que eu estou nesse caminho. Por isso que é um processo. Mas vocês não precisam gastar 8 anos. Vocês podem gastar bem menos. Não tenha resistência à mudança. É dolorido, é. Não é fácil, gente. A gente tem que renunciar, a gente tem que tirar essas armaduras, a gente tem que entender que fala, gente, eu não preciso mais ser essa mulher. Eu não preciso mais me proteger, eu não preciso ficar me defendendo mais, não. Para quê? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu não preciso provar valor para ninguém. Quando eu tenho valor, eu não preciso provar. Quando eu sou amada, eu não preciso buscar amor. Quando eu conheço que Deus já me amou, que Ele já me aceitou, eu não preciso buscar ser vista por ninguém. Eu não preciso buscar reconhecimento e valor de ninguém. Eu só preciso ter consciência do amor de Deus por mim. É só isso. Porque eu vou compreendendo que as outras pessoas também não estão vivendo, não estão acessando isso que eu estou. Portanto, como filhas amadas de Deus, imitem-se em tudo o que fizerem. Vivam
em amor, seguindo o exemplo de Cristo. O nosso exemplo a ser seguido é Jesus e não mais nossos pais, e não mais os nossos avós, e não mais os nossos tios. Não. O nosso exemplo agora é Cristo, porque nós somos filhos amadas de Deus, que nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E como nós amamos, Tainá? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que é dar vida aos nossos irmãos? Continua. Se alguém possuir recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Gente, se a gente não se compadecer pela dificuldade do outro, pela necessidade do outro, como pode a gente dizer que ama a Deus? Não tem coragem de dar um copo de água, dar uma comida, de ajudar as pessoas em dificuldades. Eu não estou falando só bem materiais, não. De não ter paciência de escutar um áudio de 1, 2 minutos, de não parar para ouvir o que o outro está dizendo, se compadecer da dor do outro, do sofrimento do outro. Não amamos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Os maiores gestos de amor são demonstrados em ações. Não adianta nada você falar que ama e trata as pessoas mal. Tudo que buscamos desde sempre é o amor, mas só encontramos plenitude quando reconhecemos que Deus é o próprio amor. Ele não apenas ama, ele é amor em essência. Qual é a nossa essência, gente? Alguém tem dificuldade de saber o que é essência? Qual que é a nossa essência? Quando a gente fala voltar para a nossa essência, qual é? Identidade, sim. Mas a nossa identidade é fundamentada em quem? Acabei de falar. Deus, sim, mas Deus é o quê? Amor. A nossa essência é amor. Por isso que nós amamos. A gente precisa acessar a nossa essência, nós precisamos voltar para esse lugar que é amor. É fogo consumidor. Isso, né? É o amor que nos consome, que nos constrange, que nos renova, que nos liberta, que nos cura, que nos transforma e faz nascermos de novo. A essência nossa é amor, porque Deus é amor. Por isso que cabe a nós amar. Não tem como vocês se amar uma vez que a essência nossa é amor. Gente, é lindo demais. Agora vocês vão compreendendo que não faz sentido vocês buscar um amor próprio quando a essência de vocês é amor. Não faz sentido, gente. Gente, eu já sou o amor.
Eu já sou puro amor. Em mim não tem outra coisa que não seja amar. E quando esse amor nos alcança, aprendemos a amar além das razões. E aquela dúvida, como vou encontrar Deus em essência no amor? Tirando todas essas máscaras que nós vamos tirando. O egoísmo, a soberba, a ira, as mentiras. Quanto mais eu vou tirando isso de mim, mais eu vou me aproximando da minha primeira essência, que é amar. Quando eu perdoo, na Bíblia você não vai encontrar nenhum, Deus não vai, você não encontra amor próprio na Bíblia. Amor próprio é mundano. Você não precisa se amar. Só recebe o amor gratuito de Deus e ama. Só isso. Se Deus é amor, a fonte do amor é o próprio Deus, e se Deus habita em mim, como você se ama? Você pode se amar no amor de Deus, mas se eu já tenho amor, eu nem busco me amar. Eu só vou corresponder, vamos lá, corresponder de um amor que há em mim. Eu só correspondo, eu só manifesto, eu só expresso, eu só dou, eu só compartilho da minha essência, que é amar. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele me amou primeiro. Porque se você buscar se amar, você vai sempre colocar você em primeiro lugar e o fim sempre vai ser em você. Aí você se poupa demais e não vai em direção ao outro. E quando esse amor nos alcança, aprendemos a amar além das razões, a perdoar, a orar, até mesmo por quem nos feriu. Porque o amor de Deus em nós é maior do que qualquer ofensa. Você pouco se importa com a ofensa do outro. Então, você pouco se importa, gente. Porque vocês vão entender uma palavrinha: miséria, misericórdia. Amem seus inimigos e orem por aquele que os persegue. Por que que nós vamos orar para aqueles que nos perseguem, minhas amadas? Porque nós vamos compreendemos que eles ainda não tiveram revelação do que é o amor, assim como eu estou tendo agora. Que a partir de hoje vocês vai para o mundo, vai para os relacionamentos mudando a forma de você ver o outro. Quando você vê o outro, vamos lá, exercício para todos vocês. Quando vocês vê alguém tendo um comportamento que vocês não gostam, que vocês não aprovam, seja marido, seja pai, seja vizinho, seja quem for, vocês vão olhar para ele e vai falar assim, ó, eu faria igual. Tainá, não faça, não faz. Viu alguém xingando? É, eu sou capaz de fazer igual. Não vou julgar. Eu também posso me tornar essa pessoa. Por isso que eu vou amar. Todos nós temos uma decisão de amar ou não amar. De fazer o bem ou o mal. É uma decisão. Eu, Deus me deu esse poder. Então eu decido fazer o mal ou fazer o bem. O que que eu estou escolhendo? Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo o amor fraternal. O que que é o amor fraternal?
É aquele amor que se doa, é aquele amor que serve, é aquele amor que compartilha. É o amor sem interesse. É o amor que respeita as diferenças, que respeita a limitação do outro, que respeita a dificuldade do outro. É um amor sem fingimento. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o meu coração. Por que de todo o meu coração? Porque não é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento? Você não precisa buscar entender para amar. Ama, pois vocês nasceram de novo para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque quem, porque vem da eternidade, é faltando, e viva palavra de Deus. O nosso amor vem da eternidade. Sim, Poliana, só a mesma coisa, só ama, gente. E aquela questão, a gente precisa discernir, agora eu vou ficar buscando também, para provar o meu amor para as pessoas, ficar perto de pessoas ruins. Não, gente, isso também aí é imaturidade, né? Vamos ter maturidade também. É na sua convivência, é no seu dia a dia. Qual que é o nosso objetivo espiritual? Viver a partir do amor de Deus derramado em nós, e não mais segundo o amor que recebemos de nossos familiares. Nosso foco não é mais viver a partir do amor falho que muitas vezes nós recebemos. Porque esse amor muitas vezes foi falho, vazio, doentio, interesseiro. E isso não significa que fizeram por maldade. Eles apenas amaram com amor que o conheceram. E pode não ter sido esse amor do qual você agora está tomando consciência hoje. Meninas, não culpe mais o passado, não condene mais vocês, por vocês não ter dado esse amor. Por quê? Porque vocês só estão tomando consciência agora. Pare de exigir do outro um amor que você tomou consciência agora. Só um minutinho. Entende, corações? A gente tem tendência de começar a buscar sabedoria, a buscar esses conhecimentos, essa transformação. Agora, eu quero exigir do outro. Ah, mas quem está aqui sentada para aprender é você ou é ele? Eu não quero ver vocês exigindo isso das pessoas. Eu quero ver vocês doando para as pessoas. Eu não quero ver vocês exigindo isso aqui do marido de vocês. Eu quero ver vocês manifestando esse amor. Eu não quero ver você exigindo isso da sua mãe. Eu quero ver você compartilhar com ela desse amor. Combinado? Ah, minha mãe não me deu. Ok, eu entendo. Ela não teve esse conhecimento. Às vezes ela nem experimentou desse amor que eu estou experimentando. Eu vou compartilhar com ela. Eu vou servir. Eu vou amar. Porque eles amaram com o amor que eles conheceram.
porque hoje nós podemos fazer diferente. Amar com o amor que vem da fonte do próprio Deus. E assim nos tornamos canais pelos quais essas pessoas poderão experimentar esse amor verdadeiro. Nós vamos ser canais da manifestação do amor de Deus nesta terra. Eu vou ser canal de amor na vida dos meus pais, dos meus amigos, das minhas clientes. Eu quero ser esse canal de amor, de bênção, de paz. E não vou exigir deles, mas eu vou ensinar a eles como se ama mediante o meu exemplo. Porque o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, não se alegra mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. E o Paulo, o que ele mostra? O amor é capaz de suportar sem desfalecer, porque ele não nasce da emoção, mas da essência divina. Amor não é sentimento. É apesar do que eu sinto, eu faço. É apesar do que eu sinto, eu amo. Apesar do que eu sinto, eu perdoo. Amor não é sentimento. Eu não amo pelo que eu sinto. Eu amo porque a minha essência é amar. Ele é o que mantém o coração firme, mesmo em meio às dores, às rejeições e perdas. Não é pelo amor do outro, é pelo amor que eu tenho a Deus. Quem ama a partir de Deus, não ama para receber, mas porque já recebeu. Então, nosso amor é a partir de Deus. Tudo sofre porque entende que há um propósito em cada dor. E todo sofrimento nos leva ao amadurecimento, à transformação, ao crescimento e ao aperfeiçoamento. Saiba disso. Nós vamos sofrer nessa vida, mas cuidado. Tem sofrimento que você está escolhendo mesmo, mas há sofrimento que vai te fortalecer, vai te amadurecer, vai te forjar, principalmente se for um sofrimento por causa do amor de Deus. Tudo crê porque confia no caráter de Deus. Tudo espera porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. Tudo suporta porque o amor não depende de circunstâncias. Ele é uma decisão enraizada no espírito, independente da circunstância. E escolho amar. Eu vou suportar. Em meio aos gritos, eu tenho a escolha de não gritar. Em meio à humilhação, eu tenho a escolha de não humilhar. Mas eu estou sendo humilhado, mas a escolha de humilhar é sua. Percebe a diferença? Princípio do amor. Qual que é o fundamento? O nosso fundamento precisa sempre vir. Amarás a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E ao teu próximo como a si mesmo. Quais são os frutos do amor? Lembra quais são os frutos, que é os valores, que é a minha forma de viver nesse mundo? Então, qual é o valor da Vanessa? É uma menina que que tem compaixão, é uma menina que manifesta paz, é uma mulher mansa. Por quê? Porque há nela um princípio do amor. E agora eu trouxe duas frutos, como é uma mulher que vive a partir desse fruto da mansidão e da compaixão. Deixaremos a mulher controladora, a mulher tola, e vamos acessando a mulher mansa. O que é uma mulher mansa? É uma mulher mansidão. Não é fraqueza, gente, saiba disso.
É a capacidade de responder com paz, mesmo quando teria motivos para reagir com raiva, orgulho e ofensa. Olha só, lembra da primeira mulher que nós vimos, a controladora, a rixosa? Ao invés de eu querer ser essa mulher, agora eu quero ser uma mulher mansa. Que ao invés de eu estar reagindo, ao invés de eu ser impulsiva, eu vou parar, eu vou respirar e vou manter a calma. Porque eu não preciso mais demonstrar minha força. Porque a minha força está na minha capacidade de suportar essa tempestade aqui, mantendo fiel ao amor que eu creio. Porque é dele que vem o meu valor e não o que essas pessoas acham ou podem determinar sobre mim. Vocês conseguem anotar a diferença? Eu creio no meu Deus que me valoriza e me ama. Por isso eu suporto uma discussão, eu não vou discutir, eu não preciso avançar, eu não preciso brigar, eu não preciso me defender, não, eu não preciso nada disso, porque eu não preciso provar nada para essas pessoas, uma vez que eu já fui aprovada por Deus. Uma mulher assim, ela não precisa de controle, ela não domina, ela inspira, ela se torna inspiradora. Ela não é uma mulher que fica impondo, mas ela sabe conduzir com amor e sabedoria. O ornamento incorruptível de um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Olha só para vocês verem, gente, o valor. 1 Pedro 3,4 vai falar sobre o valor, a beleza da mulher, que não está na sua aparência, mas está num espírito manso e tranquilo. O seu valor está no seu espírito, nos seus princípios. É na forma como você vive. É naquilo que você expressa, é naquilo que você manifesta. Esse é o seu valor, mulher. E você não precisa provar para ninguém. Você só precisa ser essa mulher. Que é isso que Deus espera de nós. Uma mulher mansa, mas firme. O que é ser mansa? Olha a característica dessa mulher. A mulher mansa é aquela que não precisa gritar para ser ouvida. A tola, lembra a controladora e a rixosa? Márcia, você assistiu a primeira aula, meu amor? Eu falei para vocês o que, que é princípios. Qual é o princípio aqui? Amor. Qual é o primeiro princípio? Verdade. A partir da verdade, eu demonstro integridade, eu demonstro transparência. São princípios bíblicos. A verdade, o amor é um princípio. Porque o que, que é princípio? Quem lembra? É verdade, lembrei. Ei, aluninha. Princípios são verdades imutáveis, tá? Eles não dependem de tempo, independente do lugar. Se você for para Japão, o princípio da verdade e do amor é um fundamento na sua vida. As suas decisões são pautadas no amor. E qual que é o valor que esse amor gera em você? Uma mulher mansa, uma mulher firme, uma mulher compreensiva. Isso é o valor, porque o valor são o modo como você muda. E isto, Vanessa, é o que não muda. Independente do país, da cultura, do lugar que você tiver, princípio não muda. E os princípios é que regem a nossa vida, os nossos relacionamentos. Entende? Então, se eu tenho um princípio do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e não buscar os meus próprios interesses, quando eu entro para um relacionamento, eu entro para amar o outro ou para receber amor? Alguém me fala aqui agora? Quando o meu princípio está em fundamento, amar, Poliana, isso mesmo. Percebe a diferença? Então, quando eu tenho um princípio fundamentado, enraizado em mim, então se eu entro num relacionamento é para amar o outro e não buscar ser amada. Por que que vocês não vão buscar ser amada? Por quê? Vamos?
Porque você já é amado. Porque o amor de Deus é minha essência. Sim, e porque ele é sua essência, você já é amada. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse versículo é para vocês meditar ele todos os dias. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu amo porque o amor me amou primeiro. Qual amor? O amor de Deus. E vai meditando até que essa verdade caia no coração de vocês. Quando cair, acabou. Enraizou. Por isso que a importância de meditar. Eu amo porque Deus me amou primeiro e a essência dele é amar. E a minha essência também. Vai meditando, gente, vai falando. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu amo porque Deus. E aí vocês vão meditando. Gente, isso é meditação. Até que essa verdade vira raiz no seu coração e a partir daí não cabe a você a não amar. Então, ser mansa, continuando aqui para a gente utilizar, não busca vencer uma discussão, mas preserva o amor e a verdade. Então, se eu tenho um princípio do amor, Márcia, eu não vou discutir, porque se eu discuto, já não é amor. Então, eu preservo o amor e a verdade que é em mim. Se eu sei a verdade sobre mim, para que eu quero provar para o outro aquilo que sou? Você só irrita com o que o outro está falando se você der credibilidade para o que ele fala. Você só se sente humilhada pelo outro se aquilo que ele está falando você acredita. Simples assim. Sabe esperar o tempo de Deus e confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Jesus é o maior exemplo. Aprendem de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Uma mulher que é mansa, ela se descansa, ela se deleita no Senhor, porque agora ela não precisa provar nada para as pessoas, porque ela tem clareza de quem ela é. Ser firme, firmeza que vem da fé inabalável e da verdade enraizada no coração. Ser firme não é se deixar levar por vento, por opiniões, por discussões, por conversas tolas, por implicância das pessoas, por conversinha fiada. Ser firme é não se deixar levar por ventos de doutrinas, emoções ou pressões internas. Eu tenho firmeza. Se eu tenho o princípio do amor em mim, eu sou firme nele, eu sou fundamentada nele. E eu não me deixo me levar com esses discursos vazios, porque eu sei quem eu sou. E eu não preciso te provar nada. A mulher firme sabe quem é em Deus e o que crê, ela não negocia seus princípios e valores, ela tem discernimento espiritual e emocional, ela permanece fiel mesmo em meio às lutas. Quando o mundo tenta confundi-la, ela se ancora na palavra. Quando vem coisas ao respeito dela, ela lembra de quem ela é na palavra. Ela é mansa, ela é firme, ela é amada, ela é filha de Deus. E é isso que nós precisamos declarar sobre nós todos os dias. Essa semana você vai trabalhar a mansidão, a firmeza e a compaixão em vocês. Ela é vestida de força e dignidade e sorri sem medo para o futuro. O que é ser uma pessoa compassiva? A palavra compaixão vem do latim compassio, que significa sofrer com. Ou seja, uma mulher compassiva, ela sente a dor do outro como se fosse dela. Ela não julga, ela tem o desejo genuíno de curar, ajudar e restaurar o outro. E não querer bater de frente com o outro, reverberando o mesmo mal que está no outro. Foi isso que Jesus fez, ele teve compaixão das pessoas. Em meio à aflição, desamparo das pessoas, das ovelhas ali sem pastor, ele se teve compaixão delas. Ele curou, ajudou e restaurou. E é isso é o nosso papel diante das mulheres. Ser compassivo é perceber
além das aparências, enxergar o coração ferido por trás de uma atitude. Então, gente, olha, veja só, quando alguém está irado, quando alguém está querendo brigar com vocês, entende que ali há um coração ferido, gritando ajuda. A gente precisa começar a olhar para além das atitudes do outro. Precisamos acolher sem condenar, sabendo que todos estão num processo de cura, todos precisam dessa cura, desse conhecimento, dessa transformação, que possamos olhar para o outro com esse olhar. Estender a mão mesmo quando a pessoa não merece, pois a compaixão nasce do amor, não do mérito. Deixa eu falar algo para vocês. Precisamos parar de dar para as pessoas aquilo que elas merecem, passar a buscar para elas, dar para elas aquilo que elas precisam. O que as pessoas precisam? Deus não te deu o que você merece, Deus te deu o que você precisa. Que o que você merecia era punição, era condenação, era morte eterna. Não, Ele deu o que você precisa, de amor, de cura, de transformação, de restauração. E é isso que nós precisamos oferecer para as pessoas, aquilo que elas precisam e não o que elas merecem. Ela entende que muitas feridas se manifestam em forma de comportamentos e não julga, mas intercede e oferece amor. Mulheres, nós precisamos nos unirmos para interceder por outras mulheres, para orar por outras mulheres, ser misericordiosa. Essa palavra aqui, ela é linda, misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim miserere, ter piedade, mas coração, ou seja, ter o nosso coração voltado para a miséria do outro. É o amor em ação, é o amor que perdoa, é o amor que restaura, é o amor que liberta. Lugar de relacionamento é um lugar de misericórdia. Quando eu me coloco na miséria do outro e vou em direção para amá-lo. Ser misericordioso é quando eu escolho perdoar em vez de guardar mágoa. Eu oro pelos que ferem em vez de desejar a vingança. Então, isso aqui tudo é escolha. Eu escolho perdoar ou escolho guardar mágoa. Eu escolho orar ou escolho desejar vingança. Eu escolho acolher com graça ou eu escolho julgar? Eu escolho tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas como Deus trata, com paciência e amor, ou eu escolho julgar, condenar, criticar, maltratar? É escolha, é decisão. O que é que nós vamos decidir a partir de hoje em relação ao amor de Deus que nos foi dado, ao amor de Deus que foi derramado em nossos corações? Uma mulher misericordiosa não age com dureza, porque o seu coração foi curado. Ela revela o coração do Pai, porque ela entende que nós todos somos carentes da mesma graça. Deus deseja que você se torne uma mulher sábia e virtuosa. E nisso consiste as escolhas conscientes da frutificação do amor a Deus. Agora esteja realmente preparada, coloque-se em posição, porque uma nova história está saindo à luz. E o início dessa nova mulher exigirá de vocês persistência e vontade da sua parte. Ser essa mulher mansa, ser essa mulher firme, ser essa mulher compreensiva, ser essa mulher misericordiosa, exige vontade e persistência da sua parte. O velho encerrou. A graça foi derramada já sobre nós. Não é algo que vai, já foi.
O amor gratuito de Deus já nos coroou. Deus te escolheu e te escolheu por amor. E esse é o amor que nós devemos. Nós devemos escolher caminhar mediante a esse amor. Porque Deus nos chamou para fazer o bem, mesmo que isso nos resulte sofrimento. Posso? Pois eu mando para vocês em PDF, tá? Lá no grupo. É esse amor que nós devemos ter. E que essa semana, mulheres, vamos despir da mulher controladora, vamos despir da mulher dura e abraçar a mulher mansa, abraçar a mulher firme, abraçar a mulher misericordiosa, abraçar a mulher compassiva. É essa mulher que nós precisamos abraçar, porque é essa mulher que Deus espera de nós. É essa mulher que nós devemos, essa é a nossa identidade celestial, não a identidade mundana. A identidade mundana é a primeira aula que nós vimos, mas nós precisamos despir dela. Escolha uma. Qual eu vou trabalhar essa semana? Eu vou focar na mansa, eu vou focar mais na firme, eu vou focar mais na misericordiosa, mais na compreensiva. Qual é a mulher que eu vou focar? Que eu vou dar mais atenção? Que eu vou trabalhar mais em mim? A gente não consegue moldar todas de uma vez, mas uma depois puxa a outra. Um valor vai puxando o outro. Porque quando o princípio é fundamentado, os frutos vão frutificando cada vez mais. Lembra que eu falei para vocês focar numa? Ou foca na controladora, na rixosa, ou focava na tola? Cada uma se identificou com uma. Agora, qual que eu preciso desenvolver em mim? Qual é que eu vou olhar com mais amor? Para que ela se manifeste a partir de mim no decorrer dos meus dias. Quais são as atitudes e os novos comportamentos que eu vou desenvolver em mim a partir desse amor agora que há em mim? Qual? Qual eu vou deixar Deus trabalhar em meu coração a partir de hoje? Qual é a virtude que eu quero que ele trabalhe? Qual é a virtude que eu quero que ele se manifeste e se prepare? Porque quando a gente está trabalhando uma virtude, a gente vai passar pelo processo. Mas lembre-se, o processo é para te amadurecer e não para te derrubar. Ok? O processo dessa jornada é para curar e amadurecer, e não para poder diminuir e derrubar vocês. Ai, Tainá, eu não dou conta. Pois é por isso mesmo que você precisa de Deus. Se nós desse conta sozinha, antes já está aqui, né? Vocês não estão sozinhos, lembrando novamente. Conte comigo. Mas vamos juntas, nos revestir dessas mulheres, para que nós possamos inspirar outras mulheres também, por meio do nosso exemplo. O mundo carece dessas mulheres, mansas, firmes, misericordiosas, compassivas. Imagina quantas pessoas vocês lidam todos os dias na vida de vocês. Se cada mulher começar a experimentar dessa presença divina que há em vocês, nós vamos começar a semear um mundo mais leve. E o ambiente aonde vocês pisarem começa a mudar.
que as pessoas que chegarem até vocês começam a ser inundadas, começam a ser tocadas pela luz e pelo amor que há no coração de vocês, que elas sintam algo diferente a chegar perto de vocês. Que vocês sejam meios e instrumento da graça, do amor de Deus nesse mundo. Que as pessoas possam enxergar o Cristo que há no coração de vocês. Elas possam enxergar a luz que há em vocês, a paciência, a firmeza, a beleza que há em cada uma de vocês. Ok? Um beijo para todas vocês, bom descanso. Dúvidas, perguntas, deixam lá no grupo, tá, meninas? Essa aula aqui também, eu deixo sempre um resumo, assim, bem bonitinho para vocês em cada aula, não sei se vocês estão vendo e acompanhando, tá? Então, lá na plataforma, todas as aulas têm resumo embaixo para vocês também lerem, editarem, e depois eu envio o PDF, os slides para vocês no grupo, tá? Ou então eu deixo disponibilizar também abaixo do vídeo, ok? Beijão para todos vocês, obrigada pela presença mais uma vez, e para vocês que estão assistindo gravado também, tenha um excelente descanso. Beijo, Marcinha. Deixa eu parar aqui de gravar.